milagres de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. A cura de um leproso. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, sê limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. A cura do servo do centurião de Cafarnaum. Chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu servo há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. E ouvindo Jesus, maravilhou-se, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A cura da sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com muita febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantando-se, o serviu. Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que nós perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura do paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. A cura da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele, e logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. A cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os seus olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo:
nunca tal se viu em Israel. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda por cima do mar. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A libertação da filha da mulher cananeia. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela chegou, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isto para contigo como tu desejes. E desde aquela hora sua filha ficou sã. A segunda multiplicação de pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava ao Deus de Israel. Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água.
e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. A cura de 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhes ele: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Muitos foram os milagres realizados por Jesus, de tal forma que não caberia em um livro só, se todos fossem registrados. Então não importa qual o problema que você está enfrentando, não importa qual é o milagre do que você precisa, porque Jesus, Ele pode solucioná-lo. Apoie o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Curta esse vídeo e compartilhe. Comente. Seu comentário também é muito importante. Há sempre alguém precisando ouvir essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida.